Boa noite, pessoal. Hoje, dia 8 de setembro, um dia antes do último ato, de iniciar o último ato, né, do processo da trama golpista, do dia 8. Eu digo que é ato porque teatro ele é dividido em atos, né? Esse processo todo não passa de um teatro que todo mundo sabe qual vai ser o final, né? O final com todo mundo condenado. Mas eu queria lembrar vocês, eu estava pensando nisso hoje, como a vida imita a vida. Eu vou até 1933, eu vou ter que ir lá para trás para conseguir explicar para vocês e mostrar para vocês como isso já aconteceu uma vez. Na Alemanha, em 33, existiam o Partido Nazista, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista, o Partido Cristão, e o menor dos partidos era o nazista, né? Onde Hitler estava. E eu vou falar rapidamente aqui. Hitler subiu na hierarquia do partido muito rapidamente. E pela recessão de 23, existia muita satisfação da população por aquilo que estava acontecendo, enfim. E Hitler foi condecorado, digamos assim, chanceler pelo presidente na época. E apenas 4 semanas depois, a gente teve o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão. E automaticamente o partido nazista ele colocou a culpa daquilo nos comunistas, com uma trama que não foi checada, com uma trama que ninguém conseguiu dizer que era verdadeira. Já está vendo que as coisas estão começando a bater aqui também. Quando isso aconteceu, o Hitler forçou o presidente na época a assinar o decreto do hashtag. E quando ele assinou o decreto do hashtag, o que automaticamente aconteceu? Ah, Foi a perda da liberdade civil e dos direitos individuais. Acabou. Quando isso aconteceu, e vamos colocar, tá? O hashtag pegou fogo 4 semanas depois que Hitler foi nomeado chanceler. Quando isso aconteceu e o decreto foi assinado, o Hitler conseguiu acabar com todos os outros partidos. Ele acabou com o Partido Comunista, acabou com todos os partidos. E ele ficou líder. O Partido Nazista foi o único. Algum tempo depois, o presidente morreu. O que aconteceu? Hitler. Bom, aí todo mundo sabe, né? Hitler ficou soberano e deu o que deu. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: depois, vários tempos depois, foi descoberto que quem atirou fogo no hashtag foram os nazistas. Foi a Gestapo, né? Comandada por Hitler. E eles entraram no hashtag por uns túneis que tinham por trás, atearam fogo no hashtag e no parlamento e botaram a culpa nos comunistas. E aí acontece o que aconteceu. No Brasil, dia 8 de janeiro, o que aconteceu? Os nossos patriotas estavam ali em frente aos quartéis e no dia 8 foram até o parlamento, né? Onde deu aquele quebra-quebra, etc e tal. O que a gente não lembra hoje, se você fuçar muito bem na internet, e aí é difícil de achar, existe um vídeo que mostra que quando os manifestantes estavam chegando nos prédios lá em Brasília, já tinha uns 30, 40 pessoas lá dentro. E essas 30, 40 pessoas que já estavam lá dentro, elas foram identificadas como do vestido verde e amarelo, mas elas foram identificadas como pessoas filiadas ao PT, PCdoB, PSOL, né, vestidas de verde e amarelo. O que acontece? Existe o erro de entrarem e aí influenciadas. É um problema. Quando você coloca muita gente junta e pessoas que elas estão indignadas com alguma coisa, aí um fulaninho lá começa a quebrar tudo, a maioria vai atrás. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente não pode esquecer que essas pessoas já estavam lá dentro porque elas mesmas filmaram o povo chegando de frente dos quartéis. Então eles já estavam ali. E foram aquelas pessoas que começaram quebra-quebra e lógico, o pessoal foi incitado e foi atrás, inflamado
e começaram a quebrar tudo. E aí se fala do golpe, né? O golpe, você dá um golpe, gente, quando você ainda está no poder, ou quando você quer tomar o poder. Na ocasião, Bolsonaro não estava nem mais no Brasil, o Lula já tinha assumido a presidência da República. Aí o pessoal fala, é golpe, é golpe, é golpe. O presidente Bolsonaro, ele condecorou, ele colocou no poder, na frente das Forças Armadas, os generais apontados pelo Lula. Como é que um cara que quer tomar o poder na base da pancada faz um negócio desse, gente? Não faz. Não é assim que funciona. Isso é uma palhaçada que estão fazendo com o Bolsonaro. É o medo danado do Bolsonaro voltar. Sabe por quê? Em 22, eles conseguiam ali dar aquela pincelada e o Lula sempre aparecia à frente do Bolsonaro. Primeiro e segundo turno. À frente de Bolsonaro. Primeiro e segundo turno. Esse ano, mesmo com o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro aparece à frente do Lula no primeiro e no segundo turno. Não tem como segurar. Né? Esse governo é extremamente incompetente. Vamos falar mais deles. Né? Eles são incompetentes, mas hoje eu vim trazer isso para vocês para mostrar que o que está acontecendo no Brasil hoje já aconteceu em 1933, na Alemanha. E a gente viu o que aconteceu. Os caras conseguiram, botaram a culpa, fizeram uma história, botaram a culpa e aqui foi a mesma coisa. Ou vocês esquecem que o G Dias estava abrindo porta para todo mundo quebrar tudo, mas não se esquece de falar, o G Dias nem apareceu nesse processo. Por que não? O que está acontecendo? Está acontecendo isso, gente. A indignação, ela tá na cara de todos os brasileiros. Todos. Você pode ver o que aconteceu ontem, 7 de setembro. A Globo filmando o Lula bem de pertinho ali e ele acenando. Mas acenando para quem? Não tinha ninguém naquele lugar. Aí você vai na manifestação pró-Bolsonaro entupida. E ainda tem Lindenberg, Faria, esses caras aí que não prestam para nada, só para tirar dinheiro do povo, para desviar dinheiro, falando que o Bolsonaro não tem mais apoiador. Mentira! O cara tá mais forte do que nunca. Tá bom, gente? Eu só queria mostrar isso para vocês hoje, né? Eu vou colocar outros vídeos mais para frente explicando algumas outras coisas. Mas vocês conseguem entender o que está acontecendo no Brasil hoje? Já aconteceu na Alemanha em 33? É exatamente a mesma coisa, gente. É o mesmo teatro. Lá, eles descobriram depois. Aqui, a gente já sabe antes. Porém, a gente ainda está sem força para fazer nada. Beleza? Abraço.